Então, vamos começar mais um Diálogos Terapêuticos, aqui realizado pela Harmony. Sempre a gente tem trazido convidados, e nessa noite de hoje não vai ser diferente. O tema dessa noite será a ressignificação dos traumas familiares. Dessa vez teremos a participação de uma convidada muito especial para a gente. E aí eu vou trazer, então, o currículo dessas pessoas, tá bom, pessoal? Então, primeiramente, a gente começa pelos convidados, né, principalmente especiais. E aqui nós temos a Dorita Krieger, tá certo? A maneira como eu mencionei? Olha só. Então, a Dorita Krieger, ela é psicóloga, psicoterapeuta, doutora em psicologia da saúde, com ênfase em saúde e espiritualidade. Além da psicóloga Dorita, teremos o Wilson Hennig, ele que é graduado em terapia ocupacional, estuda as bioenergias há mais de 25 anos e é terapeuta sistêmico na arteterapia. E eu vou me apresentar, sou Karina, para quem não conhece, sou advogada, mestra em educação e terapeuta sistêmica da arteterapia também. Então, sejam todos bem-vindos. O tema de hoje é bem significativo. Para quem não sabe, a gente vem desenvolvendo esses temas de um diálogos terapêuticos dentro da área da família. Já faz aí mais de um mês, já estamos entrando no segundo mês. E é muito importante a gente falar desse tema da família, porque é o que vem acontecendo em várias abordagens, tanto na Harmony quanto dos nossos convidados. A gente tem trazido exatamente essa abordagem terapêutica para falar sobre a família, porque os grandes problemas, eu penso, e a gente vai hoje falar sobre isso, decorre sempre desse cenário básico e nuclear, que é a família. Muitos dos nossos traumas, nossos medos, nossos receios, as nossas problemáticas sempre tem a gente percebido, repercutido, se não causado, mas tendo influência também no nosso seio familiar. Então, por isso que a gente vai falar desse tema de hoje, que são os traumas, e como a gente vai ressignificar, porque também não é a gente, né, pessoal, só falar do trauma, mas também a gente trazer aqui uma terapêutica, as soluções, tá bom? Então, para iniciar, eu vou aqui trazer uma pergunta inicial, para daí a gente começar a entrar nesse clima do tema. Que a primeira eu acho que é inevitável, Dorita e Hennig, que é a gente falar o que é esse trauma familiar? O que vocês pensam que seja o trauma familiar? Como ele decorre? Pois então, o trauma familiar, né, ele acontece muitas vezes na infância, né? Pode acontecer na vida adulta também, decorrente principalmente, né, de uma morte, né, na família, uma separação também, né? Mas na infância, né, eu entendo que isso está ligado diretamente aos vínculos, né? Quando a construção de vínculos, principalmente entre mãe e filho, filha, entre, né, a criança e o pai, o núcleo familiar, né, cuidador, cuidadora, quando esse vínculo não está bem construído, ele não gera um laço afetivo, né, com base que traga segurança e estabilidade para a vida da criança, isso pode trazer um trauma, acarretar um trauma que vai ter influências na vida adulta, né, dessa criança, desse ser. Eu entendo assim. Certo. Complementando o que a Dorita falou, uma abordagem um pouquinho diferente, né? O trauma também ele pode ser causado. Normalmente ele é um evento estressante, né? Que extrapola a capacidade de processamento de informações da pessoa, né? Então ele vai além das capacidades. Então ele, digamos, ele estoura o limite de capacidade da pessoa de processar a informação. Então, o interessante é que o trauma pode ser vivido por uma pessoa. Ela pode simplesmente ter entrado em contato com a história de alguém que contou sofreu uma situação traumática e gerou um trauma, e é um familiar, e por o fato de ser um familiar, ele se traumatiza também. Então, às vezes, um trauma familiar, ele
pode acontecer quando toda a família é afetada diretamente, por exemplo, com a morte de um ente querido, que nem a Rita falou, mas pode também ser de um membro isolado, por exemplo, uma criança que sofreu um abuso, ou alguma coisa desse tipo, bem traumática, né? Isso acaba, de certa maneira, afetando e traumatizando a família toda acaba sofrendo repercussões disso. Assaltos que acontecem, mas uma pessoa é assaltada e em função de um desses membros da família foi assaltada, toda a família passa a viver uma situação de estresse, de hiperalerta, hipersegurança e ficam se cuidando exageradamente. À medida que vocês foram falando, eu me recordei do tema da herança emocional familiar, que é um tema bastante, principalmente em voga nas constelações familiares que eu tenho feito na Harmony. Sei também que a Dorita deve trabalhar com isso, possivelmente, por causa da própria função da psicologia, dentre outras atividades que ela faz, e o próprio Henning, com a barra de Axis. E eu vejo que essa herança emocional é algo assim, bastante sério na família, porque vai acarretar um legado. Esse legado ele pode ser positivo ou pode ser negativo, né? E o que eu quero dizer com isso? Porque, vejam só, né? A Dorita trouxe lá as questões da infância, né? Que muitas vezes a gente vai estar lá imerso nessa família nuclear, da maneira como a gente interage e principalmente desenvolve esses vínculos, vai fazendo com que a gente vá trazendo essa herança, reforçando e desenvolvendo uma herança emocional familiar. E aí esse legado é o quê? É o hoje. O adulto hoje, ele vai trazer todo esse legado dessa família. E esse legado é positivo ou negativo? Aí é uma reflexão para a gente começar aqui a desenvolver com vocês que estão nos assistindo aqui nessa live. Esse legado positivo vai ser aquelas questões emocionais que vão tornando esse adulto resiliente. Porque um tema dentro que eu venho percebendo, dentro desse tema dos traumas, tem muito a ver com a resiliência, a maneira como a gente consegue suportar esses eventos estressantes, como o Henning trouxe aí. E essa resiliência é um valor que a gente pode desenvolver desse legado familiar, mas também tem também um legado negativo, que é exatamente essas condições que tanto a Dorita e o Henning trouxeram. Esse legado negativo são as circunstâncias emocionais que a gente não conseguiu enfrentar e ser resiliente. Então, a gente vai o quê? Trazendo para a vida adulta. É exatamente aquela condição do adulto criança, né? Do adulto que tem a sua criança interior e que ele não consegue entender e acolher essa criança interior. Dentre outras linhas aí, terapêuticas, o pessoal fala muito de criança interior. Mas, em modo geral, o que eu quero trazer aqui é essas reflexões para a gente começar a pensar nessas heranças emocionais que a gente vai reforçando ao longo aí do nosso processo existencial, dentro e fora da família, né? Que também a gente sabe que outros grupos que a gente se manifesta, se interage, também a gente vai estar se vinculando emocionalmente. E aí, dentro dessa temática, desses conceitos que vocês trouxeram, me ocorreu muito aqui a gente começar a pensar e desenvolver uma ideia sobre essas causas. As causas e os efeitos, ou melhor, os impactos dos traumas na família. O que vocês vêm percebendo através das experiências de vocês nas terapias que vocês desenvolvem nos trabalhos, esse tema dos traumas e os impactos dele? Ok. Assim, dentro dessa linha, né, do vínculo, né, toda essa questão de laço afetivo, de apego, né, nós somos seres humanos onde o traço do apego faz parte, né, a gente nasce com esse traço, mas, né, depende muito do meio, como o meio, né, vai proporcionar que esse apego, que esse vínculo seja, né, satisfatório, né, para a criança. Então, dependendo, né, de como isso se constrói, pode trazer um sentimento de abandono, né? E esse sentimento de abandono, ele acompanha, né, o ser, né, a criança, o adolescente, o adulto, né, vai o acompanhando pela vida, né? Vai o constituindo, né, psicologicamente, como ser humano mesmo. Então, eu acompanho um caso, né, onde a pessoa
Na sua infância, ela tinha, nos finais de semana, a mãe ia para a casa das irmãs, o pai, infelizmente, tinha problemas ligados ao alcoolismo, ele ia para o bar beber, e ela ficava com os demais, né, irmãos, o mais velho, só que o mais velho não lhe dava, né, o vínculo, a atenção necessária, ele ficava no rádio, escutando o rádio, e ela ficava olhando para a rua, numa pontezinha que ela queria o encontro da mãe. Isso não é possível ir lá, né? Então, isso gerava nela uma tremenda insegurança, um abandono. Será que a minha mãe vai voltar, né? E isso foi, né, se instalando, isso foi constituindo o aparelho psíquico dela, né? E hoje em dia, casada, ela tem dificuldades, né, em estabelecer uma boa relação com o marido, porque ela pede toda esta atenção ao marido, né? Ela não vê segurança, tanto que esse casal, para construir a sua casa, né? Na concretude, a casa, o material, o espaço, né? Onde mora, ainda não há esse espaço. E há condições financeiras. Só que essa segurança, né? Ela não chega. Sempre há investimentos, é comprado um imóvel e outro imóvel e outro imóvel. Então, isso aparece muito claro, né? Nessa situação desse vínculo precário que acompanhou e agora se manifesta, né, num abandono, numa sensação de abandono e de atenção. Tem filhos, mas pede, né, a minha filha não fala comigo, faz muito tempo que a minha filha não me fala, eu preciso da atenção da minha filha. Então, isso se apresenta de várias maneiras, né, na relação familiar ali, sistema. E ter consciência é muito importante, você chegar à consciência disso, né? E como ressignificar isso é muito importante. E isso entra na questão do autoconhecimento, né? De olhar para si. Eu tenho observado também bastante casos. O impressionante, o que mais me impressiona sempre, é as pessoas que sofreram lá uma situação traumática lá, viveram uma situação traumática que gerou um trauma, porque nem sempre a situação traumática gera um trauma. A pessoa viveu uma situação traumática que gerou um trauma lá de criança e vem procurar ajuda só depois de 30, 40 anos. Passou uma vida inteira sofrendo restrições, restringimentos, limitações em função dessa vivência, e não buscou ajuda, né? Aí até vai um comentário, né? Se a gente tem uma unha encravada, a gente procura um podólogo. Se a gente tem dor de dente, a gente vai para um dentista. Mas uma situação que limita a vida da pessoa, não se procura um terapeuta. Não sei se é uma falta de cultura ou o que acontece, que, sem dúvida, um trauma emocional, uma situação emocional, limita muito mais do que uma unha encravada e um dente doendo. Certamente limita mais, mas, no entanto, a gente não procura o terapeuta para ajudar. Eu me incluo nessa também. Agora, uma diferenciação. Por que quando uma criança sempre é mais marcante essa situação, né? A criança vive um trauma, vive uma situação traumática, ele vinca mais aquela criança. Porque, como a Dorita falou, o sistema, o órgão psíquico, a estrutura psíquica dela não está formada. Então, ela não tem a tal da resiliência, né, para sofrer um impacto. Porque resiliência é o quê? Você deforma um negócio, você destrói, amassa um papel, por exemplo. A resiliência é a capacidade daquele papel voltar à condição inicial, né? Ele se abrir sozinho, se desdobrar e ficar com o mínimo de amassados possível. A criança não tem essa resiliência ainda formada. Então, o que acontece com ela, vinca ela, aquilo afeta ela muito e ela não volta mais à condição inicial. Então,
Já nos adultos é um pouco diferente. É mais fácil um adulto passar por uma situação traumática e não sofrer um trauma do que uma criança. Por exemplo, uma guerra, que é o exemplo mais comum, né? Muitos soldados vão à guerra e alguns voltam traumatizados. A questão da própria questão da Covid agora, estima-se que 30% das pessoas que tiveram Covid grave, numa situação grave, têm a síndrome do estresse pós-traumático. Vão ficar traumatizados em função do processo da Covid. Mas é um número bem menor. Então, dentro das estruturas familiares, é muito importante a pessoa ficar atenta a essas questões infantis, da atenção à criança, principalmente os primeiros 5 anos de idade, porque, além de tudo, ainda existe a forma como a pessoa interpreta aquela situação traumática, né? Porque o trauma em si é diferente da situação traumática, porque como eu encaro aquela situação é que vai me afetar. Então, é muito importante a pessoa estar atenta à criança, como ela se comporta, como ela está agindo, como ela está reagindo. E os adultos também, você tem que olhar se a pessoa está se isolando, se ela está ficando quieta, tendo isolamento social, se ela está muito irritada, está tendo irritação, tem explosões, é explosiva. Isso tudo podem ser sintomas de um trauma escondido ali em algum lugar, que às vezes nem a própria pessoa tem consciência dele. E a resiliência, ela também é construída através das redes, né? As redes de apoio, tanto familiar quanto social, né? E a resiliência se constitui ali também, na relação, né? Então, olha como é importante, né? Estabelecer bons vínculos, né? Vínculos satisfatórios. Muito bom, gente. Inclusive, dentro dessa temática, tem uma pergunta aqui da nossa querida Cris, jornalista do Sempre Melhor. Então, a gente tem uma pergunta assim: situações traumáticas geram padrões? E como quebrar o ciclo para que não se repita com os filhos? Entra muito nessa temática aí da infância, né? Tem a ver com esse caso aí que eu citei, né? A dificuldade de vínculo com o marido, né? Esse vínculo sempre pautado da esposa, sempre pautado numa insegurança, e isso já se apresenta também na relação da filha com o marido, né? Então, isso é a tal da herança, né? E como quebrar esse ciclo, realmente entendendo esse processo, né? Entendendo esse processo na raiz, vamos dizer assim, olhando para si e procurando entender tudo isso, né? E é essa questão realmente que às vezes eu falo assim em consultório, a tarefa, às vezes são passadas tarefas para os filhos que são dos pais, né? Olha, essa tarefa não é sua, isso aqui meio que foi projetado em você, foi demandado para você, mas isso não é seu, não é seu papel. Essa herança não é sua, né? Não é você que vai resolver isso, né? Então, tem essa situação, assim, né, que envolve os filhos. Que os pais A gente vê isso muito. muita atenção em relação a isso. A gente vê isso muito em consultório, da pessoa vir com uma situação, e quando você começa a fazer uma análise, olhando mais de perto, você vê que tem uma raiz ali de uma herança familiar, né? A família toda já tem situações, passa por situações semelhantes, né? É uma doença da família está com uma doença. E como é que isso acontece, né? Os pais ou avós sofreram alguma situação estressante, né? Viveram um estresse, e esse estresse ele gera uma série de preservações, de precauções e de situações que às vezes que a família adota, né? Por exemplo, não tomar banho de rio, não vai para o mar, não andar de avião, não fazer isso, não fazer aquilo, uma série de situações que são passadas para a família, né? E isso vai marcando
a família. Isso, no caso, seriam as crenças, né? As crenças limitantes que são colocadas na família, né? Decorrentes de uma situação traumática. E tem o próprio trauma. Por incrível que pareça, em muitos casos acontece de uma mãe quando criança, sofreu um determinado acidente, uma determinada situação, e quando ela tem uma filha, quando a filha chega naquela idade próxima a que a mãe sofreu aquele acidente, a filha acaba passando por uma situação semelhante. Sim, é muito interessante esse processo que acaba se repetindo situações semelhantes com os filhos que aconteceram com os pais. É como se fosse uma marca ali, um estigma, né? Em tal idade tu vai sofrer um acidente, alguma coisa assim. É bem estranho essa forma de funcionar, mas é bastante comum. Era isso que eu ia comentar. Pode comentar, Dorita. Esse processo transgeracional, né? Algumas situações vão passando de geração em geração, né? E nunca se resolvem na família, né? Até que chega um determinado ponto em alguém que este alguém vai tentar resolver a situação, né? Essas são as heranças familiares, e eu considero que a constelação familiar é um ótimo recurso, né? Para procurar resolver isso. Exatamente. É até importante enfatizar que existem, a gente vai falar mais para frente, mas existem terapêuticas que conseguem, inclusive a curto e longo prazo, resolver. Porque, como vocês mesmos disseram, vai depender muito de cada pessoa. Tem pessoas que, diante de uma solução terapêutica, que é a constelação, vai conseguir, numa sessão, resolver. Mas tem outras pessoas que vão precisar de um tratamento psicoterapêutico de longo prazo. E aí a gente tem um monte, né? E a Dorita está aí como psicóloga para confirmar e endossar isso. E a gente vai falar mais para frente algumas soluções, mas a constelação é uma delas sim, porque ela vai dar uma visão, eu chamo de panorâmica, sobre a situação. A pessoa é como se tivesse uma visão helicóptero, de fora da situação, para conseguir olhar esse enredo. E com uma certa até um distanciamento emocional. E aí é possível, com diversos exercícios sistêmicos, a gente trabalhar isso, mas a gente pode falar mais para frente. Mas eu queria até ainda complementar aí as respostas de vocês a respeito da pergunta, porque foi perguntado assim, se esses traumas, essas situações, elas podem ensejar a padrões. E aí o Henning falou das crenças, porque é exatamente isso. Eu gostaria até de falar um pouquinho, porque várias dessas situações traumatizantes que a gente vai passando ao longo da vida e geram traumas, porque aí tem aquelas que não vão gerar traumas. As que geram traumas, elas podem sim criar padrões, e um deles é o que o Henning falou. Um exemplo aqui que a gente vê muito é as situações em que as gerações posteriores, ela não passou pela situação traumatizante, mas ela acaba herdando e gerando toda uma aflição. Um exemplo assim que eu acho que é muito típico de cidade grande, pelo menos eu vivenciei em 3 cidades grandes com um nível de população e insegurança muito assim, profundo, digamos, é a questão da própria segurança, né? Então, às vezes, os nossos familiares já passaram por situações de assalto, né? De situações de vulnerabilidade ali, e vão passando para gerações posteriores de ter medo, de ter muito um excesso de cuidado, e essas gerações elas vão começando a ficar aflitas e ansiosas, e nunca aconteceu nada. Então, isso é um exemplo de um padrão. Você veja, teve uma situação traumatizante de um familiar, ele ficou traumatizado com aquele evento, e aí ele vai passando para gerações, para os filhos, para os netos. E o que vai acontecer? Vai gerando um padrão. E esses filhos e netos, se eles vão depois ter suas próximas gerações, se eles não refletirem, como a Dorita falou, se eles não tiverem um cuidado, discernimento, eles vão reproduzir. E os demais também. E aí é como o Henning falou, vai gerar um nível de padrão que vai, de fato, ser muito difícil, né? Você aí, muitas gerações com o mesmo tipo de crença. A crença, às vezes, do excesso de cuidado, o excesso de medo, né? O medo já é ruim, imagina você ficar no nível, assim, de exaustão emocional, né?
Então, são algumas coisas que eu queria falar, porque eu acho que é bem importante a gente entender esses contextos. E aí eu queria, baseado no que vocês falaram, a gente até entender, Dorita, principalmente a pergunta é mais para você que me ocorreu aqui, porque a gente vê muito assim, por exemplo, o trauma, né? O trauma é como a gente vai reagir à situação traumatizante. Aí eu me recordei de situações que já me falaram, eu tenho medo, eu tenho um trauma de, sei lá, de aranha, de passar em cima de uma ponte, de ir para a praia. Eu queria entender a diferença entre fobias, porque existe, né, uma diferença, e os traumas. É a mesma coisa, a gente considera como o medo por exemplo, lá na infância eu fui mordida por um cachorro, aí hoje eu tenho um trauma de cachorro, ou trauma de gato, se for o caso. Isso é uma fobia específica, é um trauma? Você pode nos falar um pouquinho mais, até para a gente poder entender as nossas manifestações e dos nossos pacientes, né? O trauma, ele é sempre mais complexo do que a fobia, né? A fobia, ela pode ser trabalhada, assim como o trauma também, numa dessensibilização, né? Você perder esse medo, né? A fobia, o medo ali, né? Específico ligado, né? Ou, sei lá, tem gente que tem medo de sapo, né? Barata, né? Então, essas são as fobias, né, muito culturais, eu acredito, né? Nunca tratei isso em consultório, né? Isso para mim nunca apareceu, né? O que me aparece são os traumas, né? E desses eu posso falar com mais propriedade, porque os traumas, eles se instalam mesmo, né, nas gerações. E como eu também trabalho com a questão de perdas e luto, eu vejo assim que em algumas famílias há um medo da morte, né? E percebo que isso vai passando de geração em geração. Como na semana passada, uma pessoa me disse assim: olha, eu acho que eu sou tão ansiosa porque o meu pai é assim, eu sou muito parecida com meu pai, né? Então, né, no decorrer da terapia, né, já sabe que há uma questão ligada à morte, né? Então, esses traumas vão se instalando e eles são muitas vezes inconscientes, né? Eles não aparecem assim, né? Já, né? Eles, eles vão se apresentando, né? Essa pessoa chegar a essa conclusão de que a minha ansiedade, né? Esse meu medo de doença, de ter qualquer doença que pode me levar à morte, tem origem, né, numa dificuldade do meu pai. Então, a partir daí se abrem muitas possibilidades, né, para trabalhar, né, este trauma, que é um trauma psicológico que tem, né, que se apresenta a partir das relações, né? Ele causa um estresse, né? A ansiedade é o estresse ali recorrente, né? É um estresse generalizado, né? As preocupações vão para a vida da pessoa assim em geral, né? Ela se preocupa com tudo, todo dia ela tem um grau de ansiedade, né? Então, a partir disso aí, né, precisa ser olhado, né, e ser tratado, porque é algo aparentemente, né, sutil, né, algo muito sutil. E você tem razão, a nossa sociedade, ela está muito ansiosa, né? Ela tem um grau de ansiedade muito grande, né? E as fobias também devem ser tratadas, né? A pessoa deve tentar superar esse medo, né? Esse medo sei lá, né? O medo de aranha, né? Tem que conhecer por que eu estou com esse medo, né? Só que esse medo, assim, não trava a pessoa, né? Não deixa a pessoa viver, né? O trauma não, o trauma bloqueia, cerceia a vida da pessoa, né? Ela deixa de fazer algumas coisas que ela quer fazer, né? Ela quer
expandir a vida dela, ela quer evoluir, ela quer crescer, né? E o trauma não permite, né? Eventualmente ela vai encontrar uma ou outra aranha, um outro sapo na vida dela, que dá alguma condição, mas não vai impedir, ela não vai acordar assim de manhã, né? Só se for realmente uma coisa mais ligada ao transtorno obsessivo compulsivo, daí é uma outra coisa, Sim. onde isso importa. Achei muito interessante você ter falado essa diferença, porque eu realmente entendo agora que o trauma, ele de fato, ele vai até às vezes bloquear a pessoa como um todo, enquanto que a fobia ela vai só aparecer naquele evento. Então é bem, deu para entender bem que é como se a gente fosse fazer uma analogia, assim, bem esse, digamos, como se a fobia ela fosse mais assim superficial, digamos assim, e o trauma ele é bem mais profundo, e ele realmente faz um estrago maior, digamos assim, na vida da pessoa. Estou aqui fazendo analogia, tá, pessoal? E aí, até vendo você falar sobre isso, me recordo da pandemia. Acho que tem tudo a ver com esse tema. Porque eu estava conversando com o Henning, a gente vem conversando sobre essas questões envolvendo os efeitos da pandemia já faz algum tempo. E eu penso que você também, Dorita. A gente vem percebendo que a pandemia é um evento estressante para todos nós, todos nós. Só que tem pessoas que estão lidando de uma maneira diferente com o contexto pandêmico do que outras. Eu, no meu ciclo de amizades, família e colegas, eu tenho visto diversos efeitos. Tem pessoas que tiveram Covid e conseguiram, ok, passar por essa situação de uma maneira mais tranquila. E tivemos pessoas que não tiveram Covid, mas estão super traumatizadas. E aí, realmente, esse nome, estão mesmo traumatizadas a ponto de não socializar, ficarem bloqueadas, não conseguem mais sair de casa, tem medo constante, inclusive aumentou o nível, né, de ansiedade, estão sob efeito de remédios. Então, vejam o quanto é interessante esse processo da pandemia para a gente até repensar como a gente consegue, digamos, reagir às situações, porque a pandemia é uma, mas tem muitas outras situações que podem vir a acontecer, e como a gente vai lidar? Então fica aí uma pergunta para a gente poder aí desenvolver, você, Dorita e o Henning também. Pois é, a gente há uma possibilidade, ou já vivemos o luto traumático, né? Esses rituais de despedida, eles estão acontecendo de uma maneira, né, deficiente, né? É difícil de você se despedir de quem morreu, né? Eu mesmo estou acompanhando uma pessoa, né, que ela está com dificuldades, né, de viver o luto dela por conta desse isolamento. A pessoa ficou internada e morreu, né? Partiu. E onde é que ficou todo o ritual? Onde é que ficou a despedida, né? E essa morte, assim, né? O Covid parece que é uma pedra, né, no meio do caminho, realmente, né? É algo muito inusitado do que você morrer em decorrência de outras doenças, onde já está instalado, né, na sociedade todo o processo, né? Uma doença severa, mas o Covid não é uma novidade. Então, está para mim calmo, assim, né? E eu vejo muitas pessoas desenvolvendo transtorno de pânico por conta da questão da morte, né? Essa ansiedade instalada, né? Isso é muito sério mesmo. Vamos ver como a gente vai conduzir isso, né? Para os próximos anos, porque haverá reflexos, né? E nesse processo também de negação muito instalado que a gente vive, isso potencializa ainda mais, né? Tudo isso. Onde falta um acolhimento, né? Social, assim, algo mais que possa, né, esclarecer e também possa dar saídas para isso, né? Não há, né? Eu tenho percebido situações semelhantes também, né? O maior problema da Covid é na questão do luto mesmo, né?
agora já não mais tanto, mas no início, quando uma pessoa vinha a óbito por Covid, ela era enterrada em vala comum e sem direito aos parentes de se despedirem, de viverem aquele luto para superarem essa situação, né? Porque existe uma característica bem interessante, né? É muito mais traumatizante você viver uma situação onde você não enxerga ela, né? Onde você não pode ver a situação com seus olhos, você não consegue, você pode presenciar aquela situação, principalmente o caso de morte de parentes, essas coisas. Quando você consegue vivenciar, estar presente, ver a situação, ela não é tão traumatizante do que quando você está em isolamento tentando imaginar o que aconteceu. A nossa imaginação ela é muito mais cruel do que a realidade. Então, essa questão de ficar imaginando o que aconteceu pode gerar traumas mais difíceis de serem superados do que a pessoa que vivenciou a situação ali bem evidenciada, né? Esteve presente, conseguiu ver com os próprios olhos o que estava acontecendo e a situação. Porque isso, de alguma maneira, acaba servindo como, não é um consolo, mas é uma conscientização de que aquilo realmente aconteceu, né? A pessoa se conscientiza de que aquilo aconteceu. E quando ela fica só imaginando o que aconteceu, não é concreto, não é uma coisa concreta. Então fica bem mais difícil essa questão da Covid em relação a óbito de familiares e a traumatização. E o transtorno de estresse pós-traumático, né, tem outra característica bem interessante. Às vezes a pessoa vive a situação traumática, aparentemente passou bem, e alguns meses depois, ou até anos depois, ela entra no transtorno de estresse pós-traumático. Ele começa a ficar mais forte, mais evidente daí naquela situação. Mas bem depois, né? Bem interessante esse fenômeno também do estresse pós-traumático também. Geralmente, 6 meses depois, né, do acontecido, se instala, né, esse transtorno. Ele é bem preocupante. Precisa de tratamento, né? Precisa de um acompanhamento. Muito bom, pessoal. Então, até a gente já pode começar a pensar nessas soluções terapêuticas ou como a gente vai ressignificar esse trauma, porque vocês foram falando, me lembrei muito dessa ideia que vocês foram desenvolvendo da vida trancada e da vida mais fluida. A vida trancada é essa, né, que a gente vai se, digamos, embotando com os efeitos dos traumas. E esses efeitos vão ser desde distúrbios emocionais, físicos, por exemplo, insônia, a própria questão de não conseguir mais, às vezes, socializar ali no contexto, vai ter mais problemas nos grupos em que a pessoa interage, distúrbios também emocionais, desde que vocês falaram, ansiedade, depressão, próprio estresse pós-traumático, e dentre outros aí que a gente não falou. Tem um até muito sério, que eu acho que é um dos efeitos que podem vir a acontecer, que é o suicídio. Acho que esse tema do suicídio até a gente pode trazer em outros diálogos, porque aí envolve uma série de situações, mas o suicídio também pode ser um efeito aí super assim, grave de um trauma. Quando a pessoa não consegue mais lidar com essas situações, ela vai recorrer a essa via. Mas aí a gente pode depois falar uma live só sobre isso. E aí a gente, então, parte para essas ressignificações, porque eu acho que essa é a questão, né, Dorita e Wilson? A gente começar a pensar em como a gente vai, não só em nós, mas se a gente percebe que no nosso contexto familiar tem alguém que pode estar reagindo sob traumas, como a gente vai poder lidar com ele? Porque também tem isso, eu não sei vocês, nas experiências de vocês, como é que a gente pode ajudar um familiar, um colega, um amigo que está passando por uma situação traumatizante? Como é que a gente aborda essa pessoa? Como a gente pode ajudar ele a ressignificar? Conta aí para mim, para a gente aqui que está até esse momento da live, 8h30 da noite, como que a gente pode ajudar e trazer as casuísticas de vocês, as experiências. Pois é, é um tema tão amplo, passam tantas coisas aqui na minha cabeça, mas vamos lá. Assim, o principal
o acolhimento, né? Como a família, principalmente, vai acolher essa pessoa que passou, vamos dizer, por uma experiência traumática, tipo um assalto, né? Vou botar um exemplo. A questão é não julgar, né? Estar à disposição da pessoa, se ela quiser falar, né? Ou se ela não quiser falar, mas estar presente, para estar ao lado dela, né? Quando for necessário, quando ela precisar. Porque se entram muitos julgamentos, né? Se vem aquela fala, não, isso vai passar, isso daqui a pouco passa, é como se você minimizasse, né? E quem sabe o que está passando é a pessoa, né? Então, se na família dela, ou na rede de apoio, ela se sentir acolhida, se sentir segura, né? Que ali ela pode estar plena, né? Onde ela pode respirar mais tranquilamente, né? Isto vai proporcionar, assim, uma superação desse trauma, né? Vai ajudar nesse processo, né? De ressignificar o trauma, né? Porque em situações onde ela ainda vai ser submetida, mas você não tomou cuidado, mas você não viu isso, mas você não viu a pessoa se aproximando, mas isso, né? Isso ela ainda vai instalar nela um sentimento de culpa. Ela vai se sentir culpada por ter passado por tal situação. Aí as coisas vão ficando cada vez mais complicadas, né? Então, é isso que eu posso dizer. Esteja, né, ao lado dessa pessoa, esteja aberta para acolher, né, para entender esse processo e que isso vai passar. O quanto mais segura e o quanto mais ela perceber que ela está sendo entendida nesse processo, né, estão entendendo o que ela passou, o que ela está vivendo, o que ela viveu, o que ela está vivendo agora, né, mais confortável ela vai estar para superar isso tudo, ressignificar, ter um outro olhar, né, para essa condição. Isso eu falo assim de valores de sentido, né, são aqueles valores que dão um sentido para isso tudo, né. Não foi um trauma, foi uma tragédia, mas a partir daí eu também posso ver quais valores que estão implicados, né, na ressignificação, né? Muito bom. Antes que o Henrique comente, eu quero fazer uma colocação e também uma pergunta, que é o seguinte. A primeira, uma colocação que a Merilis foi falando ali, também ocorreu muito assim. A pessoa já passou por um problema, então, se eu que estou escutando ela falar da questão, se eu também causo esse processo emocional, é como se fosse um duplo problema, porque ela já teve um problema e vai ter um problema comigo porque eu vou estar lá julgando. Então, eu tenho uma máxima que eu me acompanho há algum tempo, que é evitar, esse julgamento evita que eu traga mais problema para a vida da pessoa. Se a gente começa a pensar assim, a gente vai o quê? Despressionar essa pessoa. Ela já está sob uma forte pressão. Se eu sou mais uma pessoa, imagina aí, né? A situação super, digamos, agrava ainda mais o contexto dela. É algo a se pensar. E a outra é uma pergunta que aí o Henning pode, na sequência, também responder, e depois você, Dorita, que é assim, a pergunta é uma pergunta com uma afirmação, né, digamos assim. As pessoas, de modo geral, têm resistência em buscar auxílio, seja por psicologias ou outras alternativas de tratamento? Vocês têm percebido essa dificuldade, de modo geral, dessa resistência? Sem dúvida. A minoria das pessoas, digamos, tem coragem de ir buscar ajuda. Porque, de certa maneira, quando você vai buscar a solução para um problema que você vivencia, esse problema ele vai passar por umas fases de superação. E uma das fases de superação é o enfrentamento, é a exposição, é a pessoa ir lá e encarar a situação. Tanto que muitas dessas situações traumáticas, uma das alternativas que eu utilizo com os pacientes é eles conversarem com a família.
E como é difícil, às vezes, as pessoas conversarem com a família a respeito dos problemas. Também porque muitas vezes as famílias não têm habilidade nenhuma de lidar com a situação das pessoas e acabam retraumatizando a pessoa. Então, normalmente eu tenho encarado da seguinte maneira: primeiro faz uma parte de reestruturação da pessoa. Se a pessoa ficou tantos anos, ou às vezes muitos anos, décadas, guardando aquela situação só para ela, porque ela não tinha estrutura, ou não se achava preparada emocionalmente para encarar a situação, aí de repente ela pega, não, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que superar isso. Só porque ela se conscientizou de que tem que enfrentar aquela situação, não quer dizer que ela tenha a estrutura íntima já o suficiente para encarar a situação. Então passa primeiro por um processo de fortalecimento da própria condição emocional da pessoa e depois tem que conversar com as pessoas, expor para a família. E uma situação que eu vejo que é muito comum, até uma brincadeirinha que eu falo. A pessoa pensa que a outra pessoa pensa determinada coisa dela e normalmente não tem nada disso. Isso não existe. É tudo uma fantasia criada dentro da cabeça da pessoa, causada por esse medo de enfrentar, de expor para a família, expor para a situação. Tem, que nem eu já falei, tem casos de abusos de pessoas que vêm me procurar e ela me diz: você é a terceira pessoa a saber. É eu, o abusador, e você. Só que soubemos dessa situação. A pessoa, para ela se recuperar socialmente, ela tem que, de alguma forma, tornar isso menos dolorido para ela, menos sofrido para ela. E passa por uma série de fases bem delicadas ultrapassar essa situação. Porque enquanto ela ficar guardando aquilo, travando aquilo, trancando isso às sete chaves, segredos, e ninguém pode saber, ninguém fica sabendo, ela continua tendo medo de que aquilo se repita com ela, ou se repita com um familiar, com uma filha. Então, há toda uma estrutura que é feita em torno disso. Então, tem muitas situações traumáticas que têm essa questão da vergonha envolvida, né? E isso limita muito as pessoas virem buscar terapia. E homens é pior ainda, porque homem é forte, né? Ele dá conta. Ele carrega o peso nas costas sozinho. Carrega, maltrata a família, maltrata o cachorro, maltrata o papagaio, tudo efeitos daquele trauma que ele está vivendo, mas ele dá conta, ele carrega, ele não precisa de ajuda. E aí toda a família sofre em função disso. Mesmo. Há muitas esposas que entram em contato comigo querendo marcar a hora para o marido fazer terapia. Agora me pergunto se isso vai adiante. Não vai, né? Porque a pessoa tem que querer, né? É a pessoa que tem que ter a iniciativa, né? De procurar o acompanhamento, o tratamento psicológico, as diversas terapias, né? Então, ainda há resistência, ainda há uma visão um tanto distorcida do que é o trabalho, né, do terapeuta, do psicoterapeuta, das diversas terapias que estão aí, né, para ajudar, para auxiliar, né? Eu sempre digo, eu caminho junto, né? Eu pego na sua mão e nós vamos caminhar juntos. Eu sozinha também não consigo fazer muita coisa, quase nada, né? Eu preciso do seu comprometimento, né? E quando isso acontece, os resultados são fantásticos, eles não demoram muito para aparecer, né? A vida da pessoa melhora, muda muita coisa, né? Ela conquista muitas coisas. Então, só que é preciso ainda, né, quebrar esse paradigma, né? Mas eu não sou louco, eu não sou louca, eu não preciso de terapia. Ainda há isso. E eu sempre digo assim, que terapia é um processo de autoconhecimento, né?
momento onde você tem a possibilidade de se conhecer melhor, mais profundamente, né? Com mais profundidade. Então, aproveite, né? Aproveite aí todas as possibilidades de terapia, né? Porque você vai estar melhor e o seu entorno vai estar melhor também, né? Principalmente a família, que estamos falando aqui de família, né? Beneficia a todos, né? Há um efeito aí, né? Que chega a todos. Eu sempre digo, a terapia não acaba ali em você, ela vai se irradiando, né? Ela vai atingindo outras, né? Outras pessoas. E até falando um pouquinho, a gente tem alguns minutinhos, dá para a gente poder, cada um, fazer uma abordagem assim. Já que a gente falou da ressignificação dos traumas familiares, a gente falou muito dos traumas, como eles vão repercutir nessa família. Um ente, como o trauma de um ente pode transferir aí para as famílias. Então, agora também a gente pode fazer o inverso. O que vocês acham? Como a gente pode, o quanto a gente ressignifica, a gente se transforma pelas terapias, sejam psicológicas e até as alternativas, que a nossa proposta aqui também é trazer, como também a gente pode fazer esse efeito halo, como isso repercute na família. Então, se vocês puderem também trazer aí em poucos minutos, que efeitos são esses principais que vocês têm visto nos consultórios, nos pacientes de vocês? Quem fala? Eu primeiro? Pode ser. Damas. Essa questão, assim, de melhorar as relações ficam mais fluídas, né? Há mais comunicação, os problemas são resolvidos com mais facilidade, né? A família se remodela, assim, se reestrutura, né? Na sua dinâmica, né? Então, o filho se comunica melhor com o pai, né? A esposa consegue pedir, né, ao marido que realmente ela está necessitando, né? Então, por aí vai. Eu costumo falar, né, sobre um ponto de vista sistêmico, né? A família é um sistema, então está em equilíbrio. Está tudo equilibradinho, na dor, na tristeza, no sofrimento ou na alegria. Está em equilíbrio. Seja como for, está em equilíbrio. Quando um elemento desse sistema começa a se tratar, ele causa um desequilíbrio no sistema. Esse desequilíbrio faz com que todas as pessoas envolvidas naquele sistema tenham que procurar um novo ponto de equilíbrio. E se essa pessoa que está fazendo a terapia, ela fizer a lição de casa dela, digamos, ela consegue criar um novo ponto de equilíbrio num patamar superior. Ela consegue levar todo mundo junto. Então, a gente trata uma pessoa e essa pessoa, por um efeito halo, que nem você disse, afeta a família inteira, melhora todo mundo. É impressionante, eu vejo as pessoas, os clientes comentando, né? Que o meu marido melhorou, que o meu marido mudou e que o meu filho está fazendo mais isso, está fazendo mais aquilo. Tá? Muda toda a dinâmica familiar, muda quando uma pessoa faz terapia. É bem interessante, muito interessante esse processo de efeito halo que acontece dentro daquele sistema em equilíbrio, que uma pessoa desequilibra ele para melhor, digamos, para cima, leva para cima a família, vamos dizer que para cima é melhor, leva para cima, e todos os membros da família, quando dispostos, né, quando não existe birra e rancor e vontade de maltratar e fazer a outra pessoa sofrer, eles buscam um novo ponto de equilíbrio e um ponto de equilíbrio melhor, e todo mundo melhora um pouco. Vocês falando, me ocorreu aquela ideia que me parece assim, seja na psicologia, seja na constelação, nas barras de Axis, dentre qualquer outra, me parece assim, quando a gente fala de trauma familiar e as suas ressignificações, me ocorre como se fosse assim, uma rede assim, que em cada ponto dessa rede, né, que eu estou aqui fazendo com a mão, em cada ponto dessa rede tem um familiar.
Então, quando um nessa rede mexe em alguma questão emocional, naquela outra ponta da rede, aquele familiar ali, um primo, um tio, ele também pode vir a ser influenciado. Então, é muito interessante porque sejam os traumas, sejam a ressignificação deles, de algum modo vai repercutir. As próprias terapias psicológicas que a Dorita faz, ou as terapias sistêmicas que o Hennig também tem feito, eles trabalham com isso. Não tem como a gente dissociar de que os efeitos terapêuticos, eles vão influenciar todo o enredo familiar. Mas é bem verdade que a gente não pode tirar o fato de que isso vai depender muito da disposição e dessa, digamos, conscientização desses outros componentes familiares. Quanto mais conscientes e da importância desse, digamos, desse processo terapêutico, melhor para todos. E aí é claro que isso vai ter uma significância e uma benignidade muito maior do que aqueles que não estão muito, digamos, até entendendo. Eu vejo muito aqui nas terapias, principalmente as que eu faço, que é mais na constelação sistêmica, ainda uma resistência, né? Retornando lá à pergunta, há sim uma resistência, porque assim como a Dorita falou, há uma resistência do pessoal procurar as psicológicas, mas as alternativas também. O pessoal faz uma associação que as holísticas ou as alternativas têm a ver com misticismo e religião. E depende. As alternativas, o próprio nome diz, são terapias que elas vão ter, vamos assim dizer, complementar a saúde. Você pode continuar indo para o seu psiquiatra, seu psicólogo, tomar remédio se for necessário, continuar os seus tratamentos aí psicológicos e médicos. Mas você pode ali atrelar junto uma terapia alternativa. E hoje a gente tem no Ministério da Saúde aí mais de 29 técnicas alternativas que são consideradas integrativas ou complementar. Inclusive, algumas são disponibilizadas pelo SUS. Só que, olha só, ainda as pessoas têm receios das alternativas por causa desse caráter um pouco devido, né, talvez, os próprios terapeutas, alguns vão mais para a linha mística, aí acaba que todo mundo acha que é misticismo e religião, e não é. Quero deixar isso claro porque essas terapias alternativas, elas também podem ajudar a acelerar essas soluções cognitivas e emocionais causadas pelos traumas. E aí, até para finalizar, a gente tem ainda um tempinho, se vocês puderem falar do trabalho de vocês, tanto a Dorita em primeiro, depois o Hennig, focar aí no trabalho que vocês têm feito, para que vocês possam até ter assim, um retorno disso, né? Que eu acho que é bem importante. A gente falou de traumas, falou de soluções, e se vocês puderem falar um pouco do trabalho que vocês desempenham, um pouco dessa técnica que vocês têm utilizado. Vocês não estão me ouvindo? Eu estou ouvindo. A Dorita não está ouvindo. A Dorita não está. A gente está te ouvindo, Dorita. É para eu me despedir? É isso? Então tá, eu agradeço. Não? Então, não. Espera aí um pouquinho. Então, deixa eu... Então, Hennig, fala sobre o seu trabalho, aí depois, em seguida, a gente finaliza. Tá. Anota num papelzinho para ela ler. Então, dentro do meu trabalho, dentro da minha forma de trabalhar, né, eu uso o seguinte. Eu uso técnicas, primeiro, a minha sessão eu sempre divido ela em duas etapas, né? Uma etapa que é a parte cognitiva, que é a conversa, que trazer ideias novas, a análise do problema, levantar a poeira, como eu costumo dizer, levantar a poeira e apresentar algumas soluções para as pessoas. Depois disso, eu entro com uma parte da processo energético. Então, levanta a poeira primeiro, traz a situação para a pessoa e depois eu trabalho com a questão energética, que é trazer uma carga energética através do processo, tanto ou da barra de Axis, através da barra de Axis, ou então através de uma processo energético chamado de dispersão energética, que é um
é um passe de longo curso. Eles são diferenciados pelo seguinte: um eu uso mais para o caso psicológico, que é quando é mais a questão de pensamentos, e outro é em questão de quando é mais fisiológico, já quando houve uma somatização, que daí usa dispersão energética. Os dois têm efeitos extraordinários. É impressionante ver as pessoas fazendo a terapia. Então, dá um efeito muito bom. Acho que a Karina deu um jeito de conseguir fazer a Dorita dele. Ok. Agora, eu falo agora. Tá. Desculpe aqui que houve um problema de áudio, eu não ouço, né? Mas ok, então, eu sou psicóloga, né? Psicoterapeuta, eu atendo aqui em Blumenau, em consultório. Tenho formação em tanatologia, perdas e luto, né? Tenho o doutorado também em espiritualidade, saúde, onde eu alio, né? Onde eu junto todo esse meu conhecimento num processo terapêutico, né? E tem dado resultados muito, muito importantes, né? E quero agradecer, né, já o momento agora, né, para essa reunião, esse encontro tão bonito, tão especial, né? Gratidão.